Legal, pessoal. Como é que vocês passaram a semana? Todos bem? Eu espero que sim. Falei com algumas pessoas durante a semana. Alguns e se encontraram comigo na atividade da sexta-feira sobre negociação. Mas ainda não deu para matar a saudade, né? Tô com muita saudade de vocês. Demais a conta. Mas vamos lá. Nós estamos tratando da falência, o nosso grande conteúdo do semestre. E na nossa última aula nós começamos a estudar os efeitos da decretação da falência. Nós vimos dentre esses efeitos principais a intervenção do Poder Judiciário através da figura do administrador, o afastamento do devedor das atividades empresariais. E aí começamos a analisar essa atuação do administrador, principalmente naquilo que nós chamamos de realização do ativo. Muito bem. Além dessas questões importantes, um ponto essencial não pode deixar de ser considerado. Na decretação da falência, o devedor, além de ser afastado das suas atividades, ele também fica inabilitado para a atividade empresarial. Então não é só um mero afastamento daquela atividade, ele fica prejudicado, inabilitado para qualquer atividade empresarial. Há uma obstrução legal. Vocês devem se lembrar no Direito Empresarial 1, nas nossas primeiras aulas de empresarial, quando a gente falava daqueles impedimentos, daquelas incompatibilidades ou limitações para empresariar, o falido era um impedimento, obviamente decorrente de força ou de determinação judicial. Então, ao decretar a falência, o devedor não só é afastado, como também é impedido de exercer a sua atividade em qualquer outro ramo. O que é importante? Nas atividades que são de responsabilidade limitada, mesmo na sociedade unipessoal limitada, mesmo na Eireli, aquela separação patrimonial permanece. Então a pessoa jurídica será afetada e se não houver ensejo de desconsideração, alguma coisa de fraude, o devedor não responderá pessoalmente, ok? Dentro daquela regra que nós já conhecemos. Entretanto, quando nós falamos de sociedades com responsabilidade ilimitada, aquela da sociedade em nome coletivo e da comandita simples para os comanditados, vocês devem lembrar desses assuntos. Neste caso, nós estamos falando de uma responsabilização pessoal. Então não há proteção, não há nenhuma separação patrimonial. No caso de falência do devedor de responsabilidade ilimitada, o seu patrimônio pessoal será afetado também. Bom, esse é mais um motivo, né, que nós já vimos lá atrás, da escolha de mais de 90% das atividades empresariais no Brasil se consolidar, se construir na forma limitada. Então, esse afastamento do devedor não é só da gestão da massa falida, mas é principalmente para impedir que ele volte a empresariar em qualquer outro ramo. Ele não poderá exercer atividade empresarial, qualquer que seja o seu ramo. Essa inabilitação vai perdurar contra o falido, contra o empresário devedor que faliu, enquanto não houver a declaração de extinção das suas obrigações. Nós chamamos essa declaração de extinção das obrigações de reabilitação, que se dá 5 anos, se dá depois de 5 anos do encerramento da falência, com o pagamento de até 50% de credores quirografários. Depois nós vamos entender o que são esses credores quirografários, mas só para a gente já ter aí uma noção, os credores quirografários vêm lá em 5º lugar na cadeia de credores, no quadro geral de credores, e eles só vão, em créditos concursais, e eles só vão receber então depois dessa sequência desses credores anteriores, e que obviamente são chamados quirografários por conta dos seus títulos, eles são possuidores de títulos executivos, extrajudiciais, na sua grande maioria, por conta dos judiciais também versarem sobre outros assuntos que poderão ser privilegiados ou não, como a gente vai ver depois mais para frente. Então, esse devedor falido fica inabilitado até que haja a sua reabilitação, ou
declaração de extinção das suas obrigações. Isso quer dizer que ele não vai precisar pagar todo mundo. Se ele alcançar 50% dos quirografários e não tiver cometido crime falimentar, em 5 anos ele consegue se restabelecer, se, entre aspas, ter a extinção das suas obrigações. Entretanto, se houver cometimento de crime falimentar, esse prazo é o dobro. Esse prazo vai para 10 anos de impedimento por ordem judicial para exercício da atividade empresarial. Muito bem. Bom, nós já sabemos então que o falido vai ser não só afastado, mas também será inabilitado para o exercício empresarial. E aí outros efeitos começam a ser percebidos com essa decretação da falência. Por quê? Obviamente, a pessoa jurídica mantém contratos. E esses seus contratos são firmados com terceiros que, obviamente, vão se sentir afetados. Por que vão se sentir afetados? Porque de um momento para o outro, claro que esse cenário vai se desenhando, né? Alguns sinais vão sendo demonstrados, mas de um momento que não era esperado na hora da assinatura do contrato, os credores se veem de repente em prejuízo, porque os seus contratos agora estão firmados com um devedor que está inabilitado, está afastado da gestão e não pode empresariar. E aí alguns vão perguntar, Fred, mas então como é que ficam os contratos? Bom, a Lei 11.101 tenta estabelecer a manutenção dos contratos bilaterais. O que isso quer dizer? Para todos os efeitos, os contratos que foram firmados pelo devedor deverão ser cumpridos conforme comportar a massa falida pela massa falida. Então, o administrador, em regra, deverá manter os contratos bilaterais enquanto isso for viável para a massa falida. Entretanto, se isso não for possível, se eventualmente houver algum tipo de obstrução, algum tipo de impedimento, que pode ser que um credor venha a tentar impugnar esse tipo de pagamento, se tiver qualquer impedimento, qualquer obstáculo à manutenção e quitação, né, cumprimento contratual, o contratante, né, o contraente, o contratante, aquele que for a parte do contrato que é firmado com o devedor, vai poder ingressar com uma ação ordinária para poder, entre aspas, dirimir os eventuais prejuízos que ele teve com o seu contrato. Qual é o problema disso? De um lado, antes da falência, esse credor tinha um título executivo extrajudicial, um contrato. Com a decretação da falência, se houver essa obstaculização, esse impedimento, esse documento vai acabar instruindo um pedido de indenização contra a massa falida. E o que é pior, quando vier o resultado dessa nova ação, que vai ter que ser movida pelo credor, essa nova ação vai ser, depois de resolvida, encaixada como quirografário, lá embaixo. Então, não é um momento satisfatório, não é um momento bom para um credor que tenha contrato em andamento. Entretanto, com prestações vincendas. Entretanto, a lei tenta preservar, tenta manter esses contratos em funcionamento, em efetividade, nas mãos do administrador judicial. Ok? Muito bem. Então, dando uma aprofundada nessa questão da decretação da falência, nós já estamos vendo duas questões importantes. Primeiro, a inabilitação do falido. Segundo, a tentativa de manutenção dos contratos bilaterais, artigo 127. Mas caminhando um pouquinho, lá no artigo 99, existe uma expressão que é importante, chamada termo legal da falência. Por que termo legal da falência? Porque vejam, como eu acabei de dizer, a falência ela vai ser decretada num momento específico, com um termo legal fixado obrigatoriamente pelo juiz. Então o juiz vai decretar a falência. Fica decretada a falência a partir de tal data. Embora haja esse termo fixado objetivamente, com uma data prevista, nós não podemos esquecer que em vários casos a falência é um efeito em cascata. Ela vem caminhando durante um tempo. Dentro daquela curva que nós fizemos no começo do semestre, lá nas primeiras aulas,
daquele ponto de inflexão, vocês devem se lembrar daquela curva, né, que vai descendo, descendo, de repente, pum. É exatamente isso que acontece. A empresa, a atividade empresarial, vai dando sinais de inviabilidade. E em um determinado momento, não consegue mais se manter. Passa a ser absolutamente inviável. Então, é necessário que haja uma certa preservação de um momento logo imediatamente anterior à decretação da falência. Porque para chegar à decretação da falência, seguindo aquele trâmite que a gente já viu, obviamente os credores já estão tendo prejuízos. O devedor já não honrou uma série de obrigações. E, eventualmente, pode ter praticado atos ilegais, não autorizados pela lei e que vão estar abrangidos, vão estar afetados por ineficácia, ou seja, não vão poder gerar efeitos. Então, o que isso quer dizer? Quando o juiz vai decretar a falência, ele tem que fixar o termo legal da falência.